Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Pula cerquinha. Aqui eu tenho meu primeiro membro e aqui eu tenho meu segundo membro. O 3x, ele está aqui desse lado, eu tenho que mudar ele para o outro lado, invertendo o sinal dele. O mesmo com o 7. Eu tenho que inverter o sinal do 7 mudando de lado. Então, eu mudei o 3x para cá, ele vai vir com o oposto de mais, menos. E o oposto do mais 7 muda de lado, ele vem para cá como menos 7. Mas isso nunca foi cerquinha. Expressão algébrica. Eu tenho o termo 2x mais 5. A variável x. Constante 5. Produto de variável é número 2x. O fator 2 é x. O coeficiente 2. Aqui eu tenho primeiro membro 3x mais 5 e no segundo membro eu tenho o 8. Equação é toda sentença matemática aberta representada por uma igualdade, em que exista uma ou mais letras que representam números desconhecidos. Aqui eu tenho uma equação, 3x mais 5 igual a 8. Eu tenho que tirar esse 5 daqui, passando para o outro lado, invertendo o sinal. Então, o oposto de mais 5, menos 5. 8 tira 5, 3. Aqui eu tenho uma multiplicação. O oposto de vezes, dividir. 3 dividido por 3 dá 1. É uma sentença matemática aberta. É uma igualdade, portanto, é uma equação. Equação do primeiro grau. No primeiro membro eu tenho 7x menos 8, no segundo membro eu tenho 12 mais 2x. Eu tenho que tirar tudo que me atrapalha, mudando de lado. Então, eu vou pegar o menos 8 e vou passar para o outro lado. Então, menos 8 está aqui e passo para o lado de cá. E o mais 2x está aqui, vou passar para o primeiro membro. E aí ficou 7x menos 2x é igual a 12 mais 8. 7 menos 2 dá 5. 12 mais 8, 20. O oposto de vezes, dividir. 20 dividido por 5 dá 4. Essa é a solução. Exemplo. Ana e Bruna têm juntos R$ 1.200. Se Ana tem 300 a mais que Bruno, quanto tem Ana? Então, aqui, Ana mais Bruno, 1.200. Ana mais Ana menos 300 é igual a 1.200. 2A, então, tem 2A é igual. Copio o 1.200 primeiro. Aqui eu vou pensar no oposto de menos, que eu vou mudar ele para o outro lado. Então, mudou para o outro lado, ficou mais 300. 1.200 mais 300 dá 1.500. O oposto da multiplicação é divisão. 1.500 dividido por 2 dá 750. Então, a Ana tem 750 a mais. As incógnitas podem ser qualquer letras. Explicação. Pegue o caderno Aprender Sempre. Vamos começar na página 6, atividade 4. Na atividade 4, exercício 1, está dizendo expresse algebricamente ou na linguagem simbólica da matemática as seguintes sentenças como nos itens A e B. 3 menos 1, ele já deixou um exemplo ali na letra A. Na letra B, desconsidere isso.
o dobro de um número. O dobro vale 2, um número eu não sei, então eu chamo de x. Mais 5, então ali ó, você teria que colocar mais 5, igual a 8. O número dividido por 6, então você não sabe esse número, você vai chamar de uma letra e no denominador, que é na parte de baixo da fração, você coloca o 6. Na letra D, um número adicionado. O que é adicionado? Sinal de mais. Com 4 é igual a 13. Na letra E, o quadruplo. Quanto que vale o quadruplo? A primeira coisa que vocês têm que fazer é saber quanto que vale o quadruplo. De um número eu não sei. Subtrair. Subtrair é o quê? Sinal de menos. 9. Na letra F, 7 mais 10 menos 2. Vocês vão colocar lá, tá? No exercício 2, ele está dizendo o seguinte: organize os itens abaixo em um quadro, separando em expressão numérica, expressão algébrica e equação do primeiro grau. Então, aqui embaixo eu tenho o quadro. Veja que a primeira coluna eu tenho lá expressão numérica 35 dividido por 5 mais 4. Então, aqui eu só tenho número puro. Então, lá em cima, vocês vão ver que ele está lá, tá? Esse 35 dividido por 5 mais 4. Então, nessa coluna é só número puro. Quando ele fala expressão algébrica, é quando não tem igualdade. Você vai pegar só aqueles que têm letras e números, mas não tem igualdade. E na equação do primeiro grau, ele existe um sinal de igual. Olha lá, 2x mais 1 igual a 5. Então, essa coluna só vai equação, tá? Atividade 5. Leia com atenção as sentenças a seguir e resolva. Pensei em um número, não sei, adicionei 5. Então, você vai adicionar 5, obtive. Obtive significa que sinal? 48. Em que número que eu pensei? Um número adicionado a seu triplo é igual a 16. Qual é esse número? O dobro de um número subtraído por 3 é igual a esse número adicionado a 12. Qual é esse número? E aqui eu tenho na atividade 2, resolva as equações. Então, eu deixei os exemplos já aí, né, no slide, vocês viram que tem parecido no slide. Ax mais 15 é igual a 35. Então, lembre-se, mudou de lado, inverte o sinal, tá? Sempre pensando no oposto. O oposto de mais, menos. O oposto de menos, mais. O oposto de vezes, dividir. O oposto de dividir, vezes. Na letra C, olha lá, eu tenho uma propriedade distributiva, ou chuveirinho. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o quê? É 2 vezes W e 2 vezes 2. E observe o sinal, porque na frente do 2, que está para o lado de fora do parênteses, não tenho nada de sinal, é mais, tá? Então, você vai fazer 2 mais 2 vezes menos 2. Sinais diferentes, menos sinais iguais, mais, tá? Na atividade 6 da página 8, resolva as equações e complete a cruzadinha. Então, você vai resolver todas essas equações e vai colocar cada um aqui o resultado na cruzadinha, tá? Na atividade 7, observe a seguir a situação e resolva usando o que aprendeu sobre a equação do primeiro grau. É parecido com aquele problema também que eu já dei aqui, tá? No slide. O Cauê vai viajar e precisa alugar um carro. Depois de pesquisar alguns preços na internet, ele encontrou uma promoção com o seguinte anúncio: alugue um carro conosco e pague apenas 120 a diária, mais R$2 por quilômetro rodado. Considere X o quilômetro rodado e V o valor da locação. Escreva uma equação que representa essa situação. Então, é só interpretação, tá? Imagine, na letra B, imagine que Cauê precisa rodar 90 km em um
um dia. Qual será o valor que ele vai gastar em um dia de locação? Letra C. Cauê decidiu ficar 3 dias viajando. Ao retornar, ele percebeu que rodou exato 215 quilômetros. Qual foi o valor da locação para essa situação? 2. Ainda na viagem, Cauê comprou algumas caixas de leite, pois estava na promoção. Sabendo que Cauê gastou R$21 e que cada caixa de leite custou R$3, escreva uma equação para essa situação e calcule a quantidade de caixa de leite que ele conseguiu comprar. Chegamos ao fim. Os seus problemas você deve esquecer.